Olá, meu nome é Eduardo Passos, eu sou diretor comercial da Infobusiness Informática e hoje vamos fazer uma apresentação sobre o Microsoft Azure. A agenda da nossa apresentação é esta que está aparecendo na tela. Primeiro, vamos falar sobre o que é Cloud. Segundo, uma visão geral do que é o Microsoft Azure, as principais soluções de negócio, como você compra o Azure, por que a Microsoft e no final uma demonstração. Mas afinal de contas, o que é Cloud? Basicamente, a computação na nuvem é um conceito onde você tem um determinado fornecedor que te oferece um ambiente de servidores, rede, conectividade, infraestrutura de segurança, redundância, num ambiente de internet, para que você possa ter disponibilidade imediata dos serviços que precisa. Vamos supor, você precisa de um banco de dados no ambiente de cloud, você, teoricamente, conecta-se a esse servidor, starta o serviço de banco de dados no dimensionamento que você acredita ser adequado para a solução que você precisa e, em alguns minutos, o serviço de banco de dados vai estar disponível, mesmo para serviço de e-mail, servidor virtual, qualquer outro tipo de infraestrutura de cloud. Esse é o conceito de cloud. Você deixa de se preocupar com compra de hardware, software e planejamento da tua infraestrutura para pagar por um serviço que um fornecedor já vai deixar pronto para você. Basta apertar um botão ou conectar um cabo e o serviço está disponível. Esse é o conceito de cloud. Bom, aqui eu vou usar um exemplo baseado no serviço de e-mail, que é algo comum entre as empresas, para que vocês entendam melhor o conceito de cloud e por que ele é um conceito interessante. Vamos supor que a sua empresa precise de um servidor de e-mail, de um serviço de e-mail. A primeira coisa que vem em mente, se você precisar de um serviço de e-mail estado da arte ou líder de mercado, provavelmente você pensará no Exchange da Microsoft. Para montar uma infraestrutura de Exchange da Microsoft, você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar de servidores, e aí eu estou falando dos servidores físicos. Você vai precisar de roteador, ou de um serviço de internet, ou algum dispositivo de rede. Você vai precisar de licença de Exchange, você vai precisar de licença do Windows Server para esse servidor, você vai precisar das calls do Exchange, que é o licenciamento das mailboxes, você vai precisar de backup, você vai precisar de algumas outras coisas que não estão especificadas aqui, mas você vai precisar de uma infraestrutura. Se você parar para pensar, inclusive na parte no ambiente onde você precisa de alta disponibilidade, você talvez precise de alguns servidores para montar um ambiente de alta disponibilidade de Exchange. Agora pense no tempo que você vai gastar para fazer isso. Pense no tempo que você vai gastar no planejamento. Tamanho do servidor, espaço em disco, tipo de processador, tipo de memória, links. Pense no tempo de implantação, nos custos de implantação, pois provavelmente você não tem um recurso na sua empresa que tenha o conhecimento técnico necessário para implantar um Exchange da forma, considerando as boas práticas de Exchange. Agora, pense que talvez você possa fazer isso em minutos. Imagine uma situação onde você conseguisse fazer isso em minutos. Que alguém chegasse, colocasse o servidor para você, colocasse o link de internet, entregasse o licenciamento do Exchange e ele instalado, a parte de backup, tudo isso, mas em questões de minutos. Isso é cloud. Quando a gente está falando de especificamente um serviço de e-mail, por exemplo, nós estamos falando onde a empresa vai conseguir te entregar esse ambiente altamente disponível, tá? Esse ambiente aqui, altamente disponível, com um clicar de um botão. O exemplo, aqui você usaria Exchange, aqui, se a gente pensar no conceito de cloud, é o Exchange Online dentro do Office 365. Se você está vendo esse vídeo, já teve a oportunidade de
experimentar o Office 365, você sabe que basta comprar a licença, 3 dias depois essa licença está disponível para você no máximo, você vai lá, ativa a licença, cria o ambiente administrativo do Office 365, coloca os usuários, dá OK, o e-mail está funcionando. Configura o DNS. É assim que é o cloud. Esse é o conceito de cloud. E o que muda quando a empresa migra para um ambiente de cloud? Bom, primeiro, o ponto que eu considero até o mais importante é a questão de você migrar para um ambiente onde você paga pelo que você vai usar. No ambiente tradicional, você tem que comprar servidor, comprar licenciamento, como a gente estava mostrando antes, comprar link de internet. Vamos supor que a sua empresa esteja montando, só para ficar mais fácil de entender o conceito, que sua empresa esteja montando uma infraestrutura para suportar o site de e-commerce da sua empresa. Você vende algum tipo de produto e a gestão da tua empresa, o departamento de negócios da sua empresa, montou um projeto, entregou na sua mão e você vai ter que montar um e-commerce, uma infraestrutura para suportar um e-commerce que ela contratou de um desenvolvedor. Ok? Bom, a primeira coisa que você, como um gestor de TI esperto, vai pensar é: bom, quanto que a gente acredita que vai ser a quantidade de acessos simultâneos a esse site? E aí você talvez encomende uma pesquisa, você tente levantar essa informação e depois de conseguir essa informação, você identificou que esse site de e-commerce, talvez no Natal, que é o período de pico, para o produto que você vende, vai ter um pico de acesso, o pico máximo de acesso simultâneo são 10 mil usuários. Ok? Show. Você vai pensar agora na tua infraestrutura baseado no pico de acesso. É isso que a gente faz. Então você vai comprar a quantidade de servidores e as especificações de servidores para o teu web server de acordo com a tua necessidade. Você vai montar esse cluster de servidores, porque você precisa de alta disponibilidade, de acordo com esse pico de acesso, quantidade de memória, quantidade de licença, o tamanho do link, tudo isso vai ser configurado para esse pico de acesso. Mas vamos pensar mais um pouco. Será que esses 10 mil acessos, esse pico, vai ser o ano todo? Obviamente não. É provável que se você pegar a média do ano, talvez seja 1000 acessos. Vamos supor. A gente está fazendo aqui um jogo mental, eu não tenho nenhum dado aqui prático. Mas o que acontece nas empresas, é muito próximo do que nós estamos praticando aqui. Poxa, você configurou, pensou, contratou um ambiente, né, servidores, licenciamento, para um ambiente com um pico de 10 mil usuários. Mas que a maior parte do tempo, no ano, você vai ter um acesso que teu pico vai ser 1000 usuários. Que é um ambiente que pede 1000 usuários, pede um ambiente bem menor do que 10 mil usuários. E aí o que eu faço? Bom, nada, você vai ter que fazer investimento pensando em 10 mil usuários. E o que eu investi na outra parte do ano, o que eu faço? Nada, você gastou para 10 mil usuários, porque é o pico. Com cloud, não. Cloud você vai escalar de acordo com a necessidade. Então vamos supor que o pico seja no Natal, a quantidade de usuários para o seu site, mas que lá em janeiro, fevereiro você tem baixíssimo acesso. Você vai configurar um ambiente dentro de cloud para o seu site, onde você vai ter lá um pool de máquinas virtuais que vão suportar a parte de processamento do teu site, mas que você configura algumas regras para que em determinados gatilhos, né, de acesso, assim, acima de uma determinada quantidade de acesso ou acima de uma determinada quantidade de consumo de processamento, de memória, você vai levantando mais máquinas virtuais para suportar aquela infraestrutura. E conforme for caindo essa quantidade de acesso, você vai desligando essas máquinas. O que acontece com isso? Você paga só pelo que você efetivamente está usando. Em cloud é assim. Especificamente no Azure é assim. Então você vai lá, levantou uma máquina virtual, ela está ligada, está sendo cobrado alguns centavos por hora.
desligou aquela máquina virtual, por mais que ela ainda esteja lá, o disco virtual dela está lá, ela está funcional, é só ligar que ela funciona, mas você não está sendo cobrado. Quando você liga aquela máquina, você vai ser cobrado de novo. E aí o que você tem? Orçamento com previsibilidade. Você vai pagar só o justo, o que você efetivamente usa. O segundo ponto que muda quando você migra o seu ambiente de TI para a cloud é que a gestão de TI passa a estar focada em negócio. O que significa isso? Significa que você não pensa mais na infraestrutura básica. Você não pensa mais, eu tenho que contratar um determinado servidor com determinada especificação. Agora eu preciso contratar, eu tenho que ter um link, tem que pensar na parte de link, backup. Não, você vai pensar na aplicação. Como essa aplicação pode ajudar a sua empresa a ser mais competitiva. Como TI pode ajudar a sua empresa a estar alinhada com o mercado. TI vai fazer parte do plano de negócios da sua empresa. O dia a dia, o grosso, aquilo que é mais chato de se preocupar, a infraestrutura, você está terceirizando, entre aspas. Você está colocando uma nuvem. Alguém está te provendo isso. Você só chega para a nuvem e diz, eu preciso colocar essa aplicação aqui e ela tem essa carga. A nuvem vai cuidar desse ambiente para você. Terceira coisa que muda é que você passa a contar sempre com um ambiente altamente escalável. Então, a nuvem acompanha o crescimento da sua empresa. Você é uma startup, vamos supor, faz todo sentido que você entre em nuvem. Por quê? Você não sabe quanto você vai crescer. É um negócio novo, ele pode não dar certo. E aí você comprou servidores, comprou um monte de coisa. O que você faz com isso depois se o negócio não dá certo? Joga no lixo. Ou vende como um preço muito abaixo do que efetivamente comprou. Com nuvem não. Você começa sem risco, pagando um valor pequenininho. Se o negócio cresce, é porque o faturamento cresceu. E aí o custo vai acompanhar o faturamento. Não é um custo muito alto com faturamento baixo e você correndo para poder fazer o teu faturamento acompanhar o teu custo. Não é isso. É um custo muito baixo que acompanha o teu faturamento baixo e o teu custo vai crescendo, mas de acordo com o teu consumo, que está diretamente alinhado com o teu faturamento, porque a tua empresa cresceu. Então, você escala para o infinito. Você tem hoje vários cases de sucesso documentados que estão na nuvem. Hoje o maior a empresa que mais gera consumo na internet é o Netflix, que é uma empresa que provê filmes através de streaming, que usa a nuvem para dar infraestrutura para o ambiente delas. Talvez seria impossível eles venderem pelo preço que eles vendem se eles tivessem que se preocupar com a infraestrutura. Tá? Então eles terceirizam essa infraestrutura. Um outro ponto que é muito importante, que muda quando você migra para a nuvem, é a parte de redundância. Você pode configurar a redundância dos serviços de várias formas. E uma redundância que eu acho muito legal é a georredundância, ou seja, eu tenho meus aplicativos, minhas aplicações distribuídas no mundo todo. Então, se você é uma empresa global, você vai ter menor latência sempre, porque você sempre vai ter algum data center mais próximo do seu negócio. E, além disso, você pode rotear isso também para os casos onde você tiver um incidente. Você teve algum incidente no Brasil, perdeu a conectividade com o Brasil, você vai rotear para um outro país mais próximo. Os teus dados não somem, então você tem uma segurança maior que é impossível de ter com um ambiente on-premise. Ou que é muito caro, mas por isso que eu considero impossível, principalmente para as pequenas e médias empresas. Um outro ponto é que os teus projetos eles podem ser maiores e não necessariamente vão custar mais. Usando o conceito de nuvem, você pode pensar num projeto estado da arte, considerando as tecnologias que são estado da arte para aquele projeto especificamente. Os projetos maiores com orçamentos menores. Esse é um outro ponto que que muda quando você migra para a cloud. Você pode estar trabalhando com um projeto bem grande, mas tendo um orçamento muito mais baixo do que você teria se fosse com on-premise. E isso é muito legal, porque permite que empresas pequenas
pensem muito grande, estejam no mesmo nível para concorrer com empresas, com concorrentes grandes, com um investimento baixo e previsível. E o último ponto, que eu também considero extremamente importante, que muda quando você migra para a cloud, é a maturidade em TI dessa empresa. Como o custo é muito baixo, você passa a usar o que é o estado da arte daquela aplicação. Então vamos supor, você precisa de uma solução de e-mail. Você vai pensar assim, quem é o líder de e-mail hoje, servidor de e-mail? Exchange. Numa solução tradicional, o Exchange talvez saia caro para sua empresa é pequena, ela não pode contratar isso. Mas quando a gente pensa em nuvem, sai barato. E isso para qualquer outra solução. Então, quando a gente migra para a nuvem, você passa a ter um nível de maturidade muito maior, porque você utiliza as melhores soluções, a tua equipe de TI está focada em gestão e não focada em resolver problemas de infraestrutura, apagar incêndio, porque todo o ambiente é altamente redundante, garantido por um fornecedor com contrato de SLA, então você dorme tranquilo. Mas agora vamos falar um pouquinho, já que entendemos o conceito de nuvem, já que entendemos que, bom, não tem jeito, eu vou migrar para a nuvem porque é o melhor para a minha empresa, vamos falar especificamente da nuvem que está crescendo, um fornecedor de nuvem que está crescendo muito forte, que é um fornecedor extremamente confiável, que sempre entregou as melhores soluções para a área de infraestrutura. O Windows Server é o software mais usado em servidores hoje. Você tem, eu falei do próprio Exchange, SharePoint, Link, uma série de soluções de servidores da Microsoft que ela migrou para a nuvem. E ela é, hoje, sim, quando a gente pensa em fornecedor de nuvem, quando vai escolher, talvez seja o primeiro que você vai pensar para escolher como fornecedor para sua empresa, fornecedor de nuvem para sua empresa. Então, o Azure é uma plataforma de nuvem extremamente flexível, que é provido pela Microsoft, onde você pode rapidamente escalar as suas aplicações, transferir os seus workloads para essa infraestrutura. E você passa a pagar somente pelo que usar. Depois nós vamos entrar no site do Azure, onde você vai poder ver os preços. É muito baixo. Então você vai pagar um valor pequenininho por hora de uma máquina virtual, um valor pequenininho por hora para um banco de dados. Tem vários outros serviços que são mais focados na parte de aplicação, mas que você paga um valor pequeno. E tem previsibilidade, que é o mais importante. Bom, e onde estão esses data centers do Azure? Eles estão espalhados no mundo todo. Então você tem suporte ininterrupto para isso. Você tem data centers espalhados, não está mostrando aí, mas tem no Brasil já. Então você consegue ter serviços locais com uma baixa latência, você não precisa ir lá para os Estados Unidos e voltar. Você tem a possibilidade de faturar com moeda local. Para muitas empresas isso é super importante. Você vai para um outro fornecedor de nuvem, mas você é obrigado a pagar com cartão de crédito, com internacional, porque é só em dólar, o cara não emite nota fiscal, é aquela invoice. Para muitas empresas isso é impossível, porque o cara precisa ter uma notinha fiscal brasileira, precisa ter um faturamento local. Isso com Azure hoje é possível. Bom, agora vamos falar do conceito de nuvem dentro do Azure. Qual é o diferencial da Microsoft em relação aos outros concorrentes? Bom, o primeiro diferencial que eu vejo e que eu gosto de falar é a Microsoft, ela pensa no conceito de nuvem como algo complementar. Ou seja, a gente vê alguns concorrentes usando um discurso de que a nuvem veio para substituir, a nuvem vai matar tudo que a gente conhece como TI e vamos todos migrar para a nuvem e ser felizes. Não é a Microsoft e a Infobusiness também acredita nisso, que não é esse, na verdade, não é necessariamente esse não será o caminho. Tá? Como nós vimos, só para poder contextualizar, vimos esse tipo de discurso quando a TV apareceu. O rádio vai deixar de existir, a TV vai matar o rádio. Quando a internet apareceu, a internet vai matar a TV. E nada disso aconteceu.
São serviços que se complementam. Então, o rádio tem o espaço dele, a TV tem o espaço dela e a internet tem o espaço dela também. No ambiente de nuvem, o que a Microsoft acredita é que o cliente terá uma possibilidade maior de escolha e flexibilidade para se adequar ao seu cenário à solução que tem disponível na prateleira. Então, o que a Microsoft oferece hoje? Ela oferece um servidor, uma solução de servidor com Windows Server que já está pronto para conectar você a uma nuvem privada ou uma nuvem pública. Então, você já pode hoje, se você já tem o Windows Server 2012 R2 instalado na sua infraestrutura, você já pode hoje começar a pensar em conectar esse teu ambiente com uma nuvem pública ou mesmo aproveitar esse ambiente, montar uma sua nuvem privada e otimizar os seus recursos. Tá? Ela já tem disponível dentro desse Windows Server 2012 R2 uma solução de virtualização, que é com o Hyper-V, que é hoje o estado da arte no mercado de virtualização. Muitos clientes ficam na dúvida, o Hyper-V está maduro, o Hyper-V é tão bom quanto o VMware. Eu diria que é melhor. Nessa versão atual, você tem hoje um baixíssimo custo de implantação, porque o licenciamento do Hyper-V ele já vem embarcado no Windows Server, diferente dos concorrentes, onde você tem que comprar licenças de virtualização, além das licenças do servidor. No caso do Hyper-V já vem conectado e ele está pronto para se conectar com a nuvem pública da Microsoft, que é o Azure. E essa é a terceira oferta, que é complementar. Então você pode ter lá o teu ambiente on-premise, onde você migra ele para uma nuvem privada, que está sob o seu controle, com as suas regras de segurança, você otimizou seus recursos, mas você pode ter lá uma redundância com a nuvem pública da Microsoft. E um ambiente extremamente funcional. Se a nuvem privada cai, você tem a nuvem pública. Você pode olhar alguns serviços para você, que você não precisa ter um controle tão próximo, que você não precisa ter regras de segurança tão grandes, e você pode migrar isso para a nuvem pública, para você diminuir os seus custos. E você mantém na tua nuvem privada os serviços que são prioritários para você, que você quer ter sob controle no seu ambiente. Isso é possível com a Microsoft. Então você pode expandir instantaneamente o teu ambiente hoje para a nuvem da Microsoft, usando os recursos que você já tem. Esse é o grande diferencial da Microsoft que os concorrentes não conseguem oferecer. Então você pode pegar os seus aplicativos hoje, pegar a tua infraestrutura de desenvolvimento e jogar essa equipe para trabalhar na nuvem. Você pode subir a tua aplicação para a nuvem hoje, a tua plataforma de colaboração, os teus aplicativos de negócio, teu banco de dados, as máquinas virtuais, tudo isso sobe para a nuvem com uma infraestrutura totalmente gerenciada e monitorada pela Microsoft, com backup, proteção, o estado da arte e boas práticas de data center são utilizados pela Microsoft. Um outro ponto que você pode utilizar o Azure é para backup. Eu visito muitos clientes e vejo muitas falhas em relação ao backup. Primeiro ponto que eu gosto de dizer é o seguinte: quem tem um backup não tem nenhum backup. O que eu vejo muitos clientes fazerem contratam um software de backup, um ArcServe Backup, um Backup Exec ou qualquer outro software, compram lá um tape drive, uma fita, escolhem os alvos de backup, os serviços que vão ser backupeados, instalam seu software, fazem o seu backup para a fita. No final do dia, o diretor ou alguém pega essa fita e leva para algum lugar, ou até mesmo contrata um serviço de off-site e acabou. Bom, estou seguro, se meu ambiente der qualquer problema, eu vou lá, pego essa fita, recupero. Falei, olha, a minha visão se você tiver um problema granular, talvez você consiga fazer um restore num tempo talvez adequado e você não vai ter muito problema. Né? Então, se alguém perdeu um e-mail, se você deletou um usuário no AD sem querer, um arquivo no teu file server, talvez isso seja realidade. Mas você vai ter que esperar alguém chegar com a fita, talvez se a pessoa só chega com a fita no dia seguinte, o tempo de restore da fita é alto,
Ainda mais se você for... A gente vai falando de backup granular, você tem que andar, achar qual é a fita que está aquele backup. Mas enfim, talvez para isso funcione. Mas imagine que pegou fogo na sua empresa e queimou tudo. Você vai ter que pegar essa equipe e levar para a filial da empresa que está em outro lugar e montar essa infraestrutura rapidamente. Será que com a estrutura de backup que você montou, você vai conseguir fazer isso? Vamos supor que nesse dia alguém esqueceu e não levou a fita. Ou que você, como eu já vi várias vezes, faz backup em fita e armazena numa caixinha em cima do rack do data center. Pegou fogo. Ou como aconteceu com um cliente nosso recentemente, estourou um cano em cima do rack. E se o tape drive, mas se as suas fitas estivessem armazenadas em cima do rack, elas iam pro beleléu. E você precisasse de um backup, você não ia poder conter com esse backup. Então, não adiantou nada fazer backup, você só jogou dinheiro no lixo. O que eu vejo como um cenário ideal para backup, independente do tamanho da empresa? Você ter um backup local, altamente disponível, veloz, que você consiga fazer o restore rapidamente. Então você tem lá um NAS, um storage qualquer, onde você tem uma solução de software que vai deduplicar esses dados, vai backupear, vai jogar isso para um storage e você vai replicar esses dados para algum outro lugar. Um dos pontos que você pode replicar esse backup é a nuvem. Então hoje o Azure ele consegue montar uma infraestrutura onde você monta um cofre criptografado, que você precisa de certificado para acessar esse cofre, ou seja, ele está extremamente seguro. Você pega uma solução como o ArcServe Backup, que é uma solução paga, onde você vai pegar os teus dados locais com granularidade, ou seja, consigo pegar o backup lá, o dado lá, o e-mail do cara e fazer o restore, joga isso para um storage, faz até um archive em fita, mas eu replico para a nuvem, porque num caso de falha total do meu ambiente, eu tenho um ponto extremamente seguro em um outro local que eu consigo puxar e voltar ao meu ambiente. Talvez um pouco mais demorado do que o backup local, porque a nuvem depende de download por internet, mas eu vou ter disponibilidade, o que é muito importante em backup. Mas eu não quero fazer investimento em software, eu não queria ter que comprar uma licença de ArcServe. Tudo bem, se você pensar, se a infraestrutura é menor talvez, ou mesmo você só tem snapshot que você quer fazer backup, você pode usar a própria ferramenta de backup do Azure. Ele vai conectar, você vai fazer os agendamentos de backup, ele vai direcionar para um armazenamento local esse backup e replicar para a nuvem, com compactação. Então, quando você pensa em backup, você pode usar a nuvem a seu favor. E você vai ter um ambiente altamente disponível, em um custo muito baixo. Então, é uma solução de backup, hoje, se você for implantar, considere o Azure como uma opção para você ter segurança no teu backup. Então você pode automatizar, tem uma solução específica de backup de arquivo, tem uma solução específica de backup de banco de dados, que é um outro ponto importantíssimo. Eu vejo muitos clientes dando pouca importância a backup do seu banco de dados, quando, na verdade, as informações mais preciosas da empresa estão dentro de uma aplicação de banco de dados. Você tem dados de histórico de cliente, contatos de cliente, dados de faturamento, dados fiscais, que são obrigados a serem armazenados por determinados... com certeza, para aquele dado fiscal teu, tem uma lei que obriga que aquele dado esteja disponível por um determinado prazo. Então você automatiza teus backups, você criptografa esses arquivos de backup para que ninguém tenha acesso. No caso de um incidente, se você tiver um servidor local inoperante, você pode restaurar isso para a nuvem ao invés de restaurar para um servidor local. Bom, falamos de backup. Agora vamos falar de quanto que seu site está custando para você manter a infraestrutura dele. Então, hoje o que vemos são as empresas levando o site da sua empresa para hosts, pequenos hosts, que geralmente são hosts compartilhados, que você coloca num ambiente, muitas vezes Linux, ou sem preocupação com backup, um ambiente muito simples, que é muito barato, mas que não atende
a necessidade de algumas empresas quando o site já oferece algum tipo de serviço, como um e-commerce, ou tem uma quantidade de acesso muito grande. Então, hoje, o Azure ele possui um serviço específico para que você levante uma infraestrutura de site para sua empresa. Ah, mas eu vou precisar, então, pegar uma máquina virtual, instalar um Apache, um IS, fazer a configuração na mão? Não. Você simplesmente vai pegar esse serviço, e a gente vai mostrar isso funcionando depois, vai habilitar o serviço, ele vai levantar e ele vai entregar um ambiente já pronto. É só você jogar os arquivos do seu site lá, fazer algumas configurações, da mesma forma que você faria no host, só que a diferença é o seguinte, você começa com um ambiente básico, gratuito, ele vai rodar de forma satisfatória, como roda um host pequeno, que também é um ambiente compartilhado. Ah, mas agora meu site aumentou os acessos, eu vou lá e viro a chave. Então eu viro para um ambiente que escala melhor. Agora aumentou mais ainda, eu aumento a carga, a disponibilidade desse site, aumento a capacidade de processamento, sem fazer com que meu site pare. Então você tem alta disponibilidade, você vai ter um desempenho rápido e uma resposta mais ágil. Você vai ter o que há de mais recente em proteção de data centers, em proteção para aquele ponto ali do seu site. E você vai poder usufruir de recursos de primeira linha, mas que cabem no seu orçamento. Bom, e agora vamos falar sobre quais são as opções de compra do Azure. Como eu compro o Azure? O Azure ele é um serviço. Eu gosto muito de comparar com o celular pré-pago. Como é que você utiliza o celular pré-pago? Você compra créditos, né? Então lá você vai na loja e compra um crédito de R$25 para o seu celular pré-pago. Só que você coloca aquele crédito no seu celular. Só que o seu celular, quando você faz ligação, cada minuto da ligação tem um valor lá, custa 10 centavos. Se você falar 1 hora, você vai falar 60 minutos, você vai falar R$6, vai gastar R$6. Então, o Azure funciona da mesma forma. Você compra créditos, são créditos que você paga, você vai colocar isso na dashboard de administração, esse voucher, e ele vai registrar esse crédito. E a partir dali você consome os recursos do Azure, cada recurso tem um preço por hora específico, e vai debitando desse teu crédito. E o único cuidado que você tem é para não deixar esse crédito acabar, zerar, senão o teu recurso fica indisponível. Então, o papel da Infobusiness, no ponto de vista comercial, é te ajudar a dimensionar a quantidade de créditos que você tem que comprar para usufruir do teu ambiente no Azure. Então, como funciona? Você traz para a gente o que você tem, a tua necessidade, um especialista vai te ajudar a dimensionar isso dentro do Azure, quantas máquinas virtuais, quais são os serviços que você precisa, especificamente o que você precisa. Especificando isso, a gente vai para uma calculadora de custos e vai identificar qual vai ser o seu consumo de créditos mensalmente. E, diante disso, nós vamos propor um determinado valor de créditos que você deve comprar num período, o ideal é de 12 meses. Tá? Por quê? Porque hoje, esses créditos eles podem ser comprados de 4 maneiras, que são essas que estão na tela. Então, se você for direto no site azure.microsoft.com, você vai poder comprar um pré-pago, que não tem comprometimento nenhum, e é um pouquinho mais caro, mas você vai lá pagando, e aí você vai ter que monitorar o crédito. Ou você vai fazer um comprometimento, que é um comprometimento a partir de $500 por mês, que vale por 6 meses. Tá? Isso você compra sem intermediários, direto no site da Microsoft, no azure.microsoft.com. Nós, da Infobusiness, não consideramos esse modelo de compra o ideal para as pequenas e médias empresas no Brasil. Por quê? Porque você não vai ter nota fiscal brasileira e você vai pagar em dólar sempre. Tá? Você vai ser obrigado a recolher os impostos. E isso é ruim, porque a maioria das pequenas e médias empresas não tem um departamento fiscal que consiga fazer esse tipo de coisa. Então, é mais um custo que você vai jogar para a tua infraestrutura. E a proposta de nuvem é justamente o contrário. Então, qual é o modelo que nós consideramos o ideal? É o modelo
dentro do programa de licenciamento Open, que são vouchers de um pouco mais de $100, porque está incluso o imposto. Cada voucher, depois de ativado, vale 12 meses. Então, eu comprei um voucher com a Infobusiness lá de $100 e poucos. Entrei no site do Azure e ativei esse voucher. Eu vou ter lá, vocês vão ver quando eu mostrar a ferramenta, você vai ter lá um relatório de crédito que você tem disponível. Aquele crédito que você ativou do Azure, ele vai estar disponível por 12 meses. Se você não utilizar, ele expira. Mas 12 meses, convenhamos, é um tempo bem grande, dá para usar. Esse é o modelo que nós, da Infobusiness, consideramos o ideal para os nossos clientes. Então, traga o teu projeto para nós vamos dimensionar isso para você, qual vai ser o teu consumo, até para ver se é viável. Então, você não precisa comprar nada para depois descobrir que eu vou ter que gastar mais. Não. Já pense dentro da tua infraestrutura o que você pode adaptar para a nuvem. Coloque o primeiro pé na nuvem. Tá? Então, o backup, como é feito o teu backup? Passa para a gente informações sobre a tua estrutura de backup. Nós vamos te ajudar a levar pelo menos a redundância desse backup para a nuvem. Eu tenho uma aplicação aqui que eu tenho um local, mas que me dá uma dor de cabeça para administrar isso. Vamos levar isso para a nuvem. E nós vamos dimensionar o consumo disso e vamos te dar previsibilidade de quanto você vai gastar. Ok? Bom, por que escolher a Microsoft como fornecedor de nuvem? Primeiro, porque ela vai ser o teu único fornecedor, você só vai ter um ponto focal de relacionamento, tanto para a nuvem pública, privada, ou para teu servidor local, tá? Com Windows Server 2012. Você só vai ter um único ponto de suporte para a infraestrutura. Independente de ser para o seu sistema operacional, para a tua infraestrutura, para os teus serviços ou para o teu aplicativo. Hoje a Microsoft é um fornecedor que oferece uma experiência de uso dos seus serviços extremamente estável e que tem uma credibilidade que não tem questionamento com relação a isso. Diferente de alguns outros fornecedores que estão engatinhando no conceito de cloud, a Microsoft oferece cloud há muito tempo. Existem vários serviços da Microsoft que já rodam em cloud há anos. E só agora a Microsoft montou uma infraestrutura específica para fornecer para os seus clientes corporativos. Mas a Microsoft em si já tem vários serviços que já rodam em cloud há muito tempo. Um outro ponto positivo da Microsoft é que você vai ter um único fornecedor, tanto de infraestrutura como serviço, que é quando você levanta as suas máquinas virtuais e você mesmo administra, como de plataforma como serviço, que é quando você contrata um serviço de SQL Server, por exemplo, mas não se preocupa com licenciamento, instalação da SQL Server, nada disso. Existem alguns fornecedores de nuvem que só te oferecem infraestrutura como serviço, mas talvez a infraestrutura como serviço para uma aplicação específica sua saia mais cara. O ideal é você contratar uma plataforma como serviço. E as aplicações da Microsoft, que são hoje líderes de mercado, como o SharePoint, o SQL Server e o próprio Windows Server, eles funcionam melhor no ambiente da Microsoft do que na nuvem de terceiros. Então, você vai ter uma infraestrutura mais consistente se você utiliza uma dessas soluções, se migrar para o Microsoft Azure. Bom, agora vamos às demonstrações. O que eu vou fazer é uma demonstração muito básica, não é técnica, não se preocupe se você não é técnico. O que eu quero mostrar, na verdade, é a facilidade com que você implanta, você migra os seus serviços para a nuvem da Microsoft. A gente vai ter outros eventos onde vamos trazer técnicos que vão fazer uma demonstração mais técnica. A minha ideia é só mostrar que mesmo eu não sendo um técnico, eu consigo mexer com o Azure e levantar alguns serviços que são simples. Bom, aqui o que temos, que vocês estão vendo na tela, é a dashboard administrativa do Windows Azure na plataforma antiga ainda. Eles estão migrando para uma dashboard nova, mas ainda está em preview, por isso que eu não vou mostrar.
E aqui eu estou listado todos os serviços que eu tenho hoje dentro dessa minha conta do Azure. Essa conta nossa é uma conta que nós temos como parceiro Microsoft, nós usamos para laboratório, para demonstração. Não é a nossa conta de produção, vamos dizer assim. Nosso ambiente de produção. Bom, o que você vê aqui? Você vê o usuário que está logado, meu usuário que está logado no Azure. Aqui eu tenho o meu status do meu crédito, então eu tenho $51 disponíveis e considerando os serviços que eu tenho disponíveis, ele irá expirar, esse crédito será consumido em 13 dias. Isso é bem legal para te dar uma previsibilidade. Então aqui, como 13 dias eu acho um tempo curto, eu já poderia, se eu não fosse fornecedor da Microsoft, imagine, eu fosse um terceiro qualquer, uma empresa qualquer, eu ligaria para um fornecedor da Microsoft e compraria os créditos para poder continuar usufruindo dos serviços que eu utilizo no Azure. Ok? O primeiro serviço que eu quero demonstrar para vocês é o serviço de website. Aqui é muito simples você criar um site para sua empresa. Tá? Na verdade, um ambiente para que você possa criar o site para sua empresa. Então, eu vou aqui em Create Website. Eu tenho uma tela de criação rápida. Então, eu vou dar um nome. Então, eu vou botar teste site InfoB. Eu vou criar um novo plano de web hosting. E eu vou escolher a região que eu quero hospedar. Tá vendo? Aqui são todos os locais onde tem data center do Azure. Eu vou usar o Brasil. Create Website. Ponto. Só isso. Ele já está criando. Em alguns segundos ou minutos, esse ambiente vai estar disponível para eu utilizar. Veja, já está disponível. É muito rápido. Eu criei dentro de um modelo que é gratuito. Tá? Eu vou abrir aqui uma outra aba no meu browser. E aí a gente vai demonstrar os preços. Vou mostrar para vocês os preços desse serviço do Azure. Depois, como é que eu utilizo esse serviço? Bom, se eu clicar aqui, eu vou numa dashboard que já permite que eu baixe as ferramentas para que eu possa fazer a programação dentro desse ambiente. Então, eu posso usar o Webmatrix, eu posso instalar a SDK do Azure para o meu Visual Studio, eu posso baixar os recursos aqui para fazer o deployment da minha aplicação. Eu vou aqui direto da dashboard e eu vejo como que eu posso acessar via FTP, FTPS, eu tenho a parte de logs, enfim. Eu tenho aqui o consumo de CPU, de espaço, que ele me dá 1 GB de espaço nesse plano que eu botei. O consumo de memória, que ele me dá 1 GB de memória. E eu tenho aqui um monitoramento básico com relação a esse ambiente. Eu posso configurar aqui meus monitoramentos, que não estão configurados. Eu posso configurar, olha que interessante, se eu vou usar Python, se eu vou usar Java, qual versão do PHP que eu vou usar, qual a versão do Net Framework que eu vou usar, qual a plataforma que eu vou usar. No meu caso, como eu estou usando ambiente básico, eu obrigatoriamente caio dentro de 32 bits. Parte de certificado, domínio, parte de autenticação. É bem bacana isso aqui. Eu posso escalar esse ambiente. Então aqui eu estou usando um plano de hosting que é de graça. Mas eu posso usar um que é compartilhado, um básico e um standard. Quando eu clico, ele automaticamente vira para o plano que eu escolhi. E eu venho aqui e escolho o tamanho da minha instância. Então, talvez a instância para esse ambiente de site que eu precise seja uma instância com 4 cores de processamento e 7 GB de memória. Eu posso agendar o crescimento dessas instâncias, aumentar a quantidade de instâncias. Eu posso botar 2 instâncias, 3 instâncias. Vou aumentando isso aqui.
tá? Mas aqui eu vou continuar usando com o free. E eu posso agendar a minha parte de backup. No caso, para free, eu não tenho a possibilidade de usar backup. Mas vamos supor que eu venha aqui, coloque a standard, vou dar um save, yes. Ele está salvando essa alteração que eu fiz, pronto, está salva. Eu venho em backups, clique em on, escolho aqui um storage que eu tenha, qual a frequência que eu quero fazer esse backup, quando que eu quero startar. Se eu tiver uma conexão com o banco de dados, eu defino aqui a conexão com o banco de dados e dou um salvar ou mando fazer o backup na hora. Acabou, eu já estou com a minha estrutura de backup pronta. Ok? Se eu for agora e acessar esse link aqui, é o link para o meu site. Então, se eu venho aqui, eu já tenho aqui o meu site funcional. Ah, Eduardo, mas eu não quero acessar esse link, eu quero ter o nome do meu site.com.br. É só você fazer uma configuração do teu DNS apontando para esse link. Acabou, teu site já está hospedado por um custo muito baixo que nós vamos ver já já. Ah, agora eu não quero mais usar isso aqui. Eu não quero mais usar esse recurso. Simples. Deletei, esse recurso deixa de existir. Ok? Simples e rápido. Pense, eu te dou um desafio. Você vai ter que criar um servidor com 3 GB de memória, pode usar uma máquina virtual, com o IES, que é o web server da Microsoft, configurado, com a parte de servidor FTP configurado. Quanto tempo você vai gastar para publicar isso? Olha o tempo que eu gastei. Eu publiquei um serviço de site altamente redundante em alguns segundos. E deletei o serviço no mesmo tempo. Então, só para vocês terem uma noção da velocidade que é a nuvem. Vamos supor que você precise de uma máquina virtual com Windows Server. Então, você não vai usar o website, você vai usar Virtual Machines. Aqui, a gente está falando de plataforma como serviço. Aqui, a gente está falando de infraestrutura como serviço. Você pode montar a mesma infraestrutura de servidor de web que eu montei aqui. Só que aqui eu vou ser o responsável por instalar meu servidor IES, fazer todas as configurações e publicar o serviço. Tá? Aqui não, aqui a Microsoft se responsabiliza. Eu só configuro a minha aplicação e jogo aqui dentro. Então vamos supor que eu precise de uma máquina nova. Eu vou em novo, Virtual Machine. Ou eu posso vir aqui, criação rápida, dou um nome para a máquina, para o DNS dela. Escolho a versão da máquina, então tenho versões aqui desde com 768 MB de memória até versões com 8 cores e 14 GB. Eu tenho versões com 112 GB de memória e 16 cores. Eu tenho versões com discos SSD, então se eu botar SSD 14 aqui, é uma versão com disco SSD, com 16 cores e 112 GB de memória. Eu vou botar aqui a versão básica com 3.5. Eu tenho aqui os meus templates de máquinas de sistemas operacionais. Né? Então, eu posso trabalhar com Windows Server Technical Preview. Eu posso trabalhar com Windows Server 2012 R2. Eu posso trabalhar com Linux. Você que escolhe. Ok? Ou eu posso vir aqui From Gallery e escolher os templates de máquinas que já tem prontos no ambiente do Azure. Então, eu preciso de um banco de dados SQL Server. Eu venho aqui e escolho a máquina que eu quero. Eu quero um SQL Server Standard. Ok? Escolho a versão que eu quero a última versão. Vou dar um nome aqui, SQL Test InfoB. Já está aqui, ela recomenda que no mínimo se use a máquina A2.
Então, estou usando a A2. Nome de usuário. Botar meu. Configuro uma senha para acessar. Vou criar um novo Cloud Service. Vou jogar isso no Brasil. Vou criar um HD novo. Aqui ele já libera o firewall, as portas. Ele tem alguns recursos para máquina virtual que eu posso habilitar. Então a parte de segurança e tal, eu não quero habilitar nada disso. Acabou. Ele está criando aqui essa máquina. Obviamente, como é uma máquina virtual, demora um pouquinho mais do que o site. Mas não demora uma hora, por exemplo. Demora alguns minutos. Ele está provisionando tudo. Se eu clicar aqui nesse íconezinho que está se mexendo aqui, que é o status dele, ele vai me dando as informações do que está acontecendo. Então, no momento, ele está criando a máquina virtual. Daqui a pouco ele vai dizer que vai estar disponibilizando a máquina virtual. E assim vai. Eu vou fazer um corte no vídeo, só porque, como demora um pouco mais que o site, mas eu quero que vocês marquem o horário. Eu estou gravando isso agora às 11h35. Eu vou mostrar para vocês depois e vou te dizer qual é o horário, para vocês terem noção do tempo. Bom, veja aqui que a máquina já está disponível. Eu dei um corte no vídeo, porque como tem o SQL Server também, demora um pouquinho mais. Então não fazia sentido vocês ficarem vendo um disquinho girando. Mas nós começamos às 11h36 e são 11h50 agora. Então gastamos aí uns 14, 15 minutos para a criação da máquina, que é muito rápido. Aqui é o status de cada etapa. Então primeiro ela criou a máquina virtual, depois provisionou a máquina virtual, depois instalou as extensões para essa máquina virtual. Bom, quando eu clico aqui, vou fechar isso aqui, a mesma coisa. Tem aqui para baixar o PowerShell para essa máquina, a parte de suporte para eu entender mais, e aí a gente vai para o dashboard da máquina. Então aqui também eu tenho uma ferramentazinha de monitoramento, vai monitorar a parte de consumo de CPU, leitura de disco, escrita em disco, o que sai, o que entra na rede. Você pode configurar depois a parte de monitoramento. Pode configurar o autoscale dessa máquina. Aqui tem o nome DNS dessa máquina, IP público virtual e algumas outras informações aqui dessa máquina. Bom, mas eu quero conectar nessa máquina, afinal é uma máquina com Windows Server, né? Não é um Linux que eu administro via SSH. Tudo bem, eu venho aqui em Connect, ele vai baixar um arquivo RDP. Eu vou puxar para a tela esse arquivo já já. Aqui, ó. Coloco a senha que eu criei na criação da máquina. Aí, pronto, consegui botar lá em tela cheia. Então, nós estamos acessando agora o servidor que tem o SQL Server, que a gente acabou de fazer. Então, aqui ele bota as informações do servidor. Óbvio, eu botei uma máquina com 3 GB, que é o mínimo para esse ambiente. Então ele tem aqui 126 GB, 99 disponível. Precisa de mais disco? Nós podemos anexar mais discos a essa máquina. Não tem problema. Aqui a telinha iniciar. E o SQL Server Installation Center. Então, se eu preciso do SQL Server, é só prosseguir agora com o processo de instalação. Lembre, esse ambiente é um ambiente onde eu provisiono a instalação do SQL Server. Não é? Eu vou mostrar um outro ambiente onde, igual no site, eu tenho um SQL Server já disponível para utilizar. Aqui tem algumas informações sobre SQL Server. Show de bola.
Aí tá com a configuração. Vamos fechar. Ok? Bom, não quero usar mais essa máquina. É só desligar ela. Eu podia desligar ela por ali. Eu poderia desligá-la por ali, mas também posso vir aqui e simplesmente dar um shutdown nessa máquina. A partir do momento que eu desligo, ela não está sendo mais cobrada de mim. Então ela vai desligando aqui a máquina e depois eu venho e deleto essa máquina se eu não precisar mais dela. Agora eu estou aqui no serviço de banco de dados. Aqui nós tínhamos criado uma máquina virtual que já foi desligada, então posso vir aqui deletar ela. Mas tínhamos criado a máquina virtual com uma cobrança de licença de SQL Server que já vem dentro dela. Tá? Então, eu vou ser cobrado aqui um valorzinho por hora para essa máquina, um pouquinho mais caro porque ela já vem com SQL Server. Só que aqui eu tenho que me preocupar com a instalação do SQL Server e na administração dessa instalação do SQL Server, se o ambiente está adequado, eu tenho que ir escalando a máquina. E eu tenho um consumo de recursos também do sistema operacional, enfim, eu tenho que pensar em tudo isso. No serviço de SQL Server, não, é idêntico ao serviço de website. Eu tenho aqui, eu dou um criar, ele já disponibiliza um banco de dados para mim, pronto. É só eu conectar minha aplicação com o banco de dados e acabou. Então vou aqui criar um banco de dados, vou dar o nome dele de teste InfoB, vamos ver se ele aceita. Aqui é a minha assinatura que eu tenho do Azure. Eu vou criar um básico, depois a gente vai ver as diferenças. Meu collection, para o básico o tamanho máximo são 2 GB do banco de dados. Para o standard o máximo 250 GB. E no premium o máximo 500 GB. Tá? Vou usar o básico aqui. Vou criar um novo servidor de banco de dados. Nome de login. A senha. Lembrando, isso tudo é só para demonstrar como é simples criar os serviços no Azure. Ela não é uma demonstração técnica, né? É simplesmente para que vocês possam ter uma pequena experiência sobre a facilidade que é utilizar esse serviço. Então aqui a gente está vendo os detalhes. Olha lá, acabou. Extremamente rápido. Ele criou um servidor com esse nome e criou meu banco de dados chamado teste InfoB nesse servidor com esse nome estranho aqui. Ok? Como é que eu faço para administrar isso aqui agora? Simples. Eu conecto agora. Eu tenho aqui as informações para conexão desse banco de dados. Ou eu posso simplesmente abrir isso no meu Visual Studio. Tá? Ou em qualquer outra ferramenta, eu aponto para o endereço desse banco. E o endereço do banco está por aqui. Aqui. Aponto para o endereço do banco. E vou conseguir construir minhas tabelas, conectar minha aplicação. Posso escalar esse banco. Então, esse banco eu coloquei ele no básico, porque eu estou na fase de deployment, de desenvolvimento. Quando eu for fazer o deployment, eu vou jogar ele para a versão standard. Tá? Depois, na standard, eu vou ver que ele está no limite. Eu jogo para o premium. Eu posso monitorar o meu banco. Então, eu posso configurar a monitoração por aqui, ó, já abriu. Então, eu posso configurar o monitoramento desse banco. Posso criar novos bancos. Posso configurar essa versão. Na versão do banco que eu botei não tem a replicação. Posso configurar a replicação desse banco para os casos de disaster recovery. Posso configurar a parte de auditoria e segurança do banco. Ou seja, eu tenho um serviço de banco funcional, 100% funcional. 100% funcional.
Então, cadê o banco aqui? Vamos deletar depois isso aqui. Que eu não uso para não ser cobrado. Não quero mais usar o banco, acabou. Apagou o banco, não tem mais aqui. Aqui em storage são onde estão os meus discos, para aquelas máquinas lá. E além disso, eu tenho aqui um serviço em Recovery Service, que é onde ficam meus cofres de backup aqui. Então eu tenho um backup de um servidor da InfoBusiness que está sendo feito aqui. Eu estou armazenando nesse storage, tem 2 servidores protegidos e está armazenando 0.13 GB. Então aqui a pasta que está sendo protegida, na verdade tem 2 alvos, mas só um servidor que está sendo backupeado. Os 2 servidores que estão registrados, na verdade, para esse serviço de backup. Então é isso, pessoal. Essa é a ferramenta de nuvem, o Azure, da Microsoft. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, para finalizar, os valores. Então vocês podem entrar em azure.microsoft.com/pt-br. Tem muito material, tem documentação e tem aqui os recursos. Então o Azure não é só isso que eu demonstrei, o Azure é muito mais. Você pode ter a parte CDN, você tem a parte de aplicação para back-end para aplicação de celular, você pode levantar VMs de Linux, você tem parte de Oracle, você tem tudo, muita coisa, a Remote App, muita coisa. Bom, mas aqui você tem uma noção de preços, então se você quiser ver os preços, você clica aqui em preço. Aqui você tem um exemplo de preço, então você pode ter a parte de site de forma gratuita. Então, se hoje você já quiser levar o site da sua empresa para o Azure, você já consegue, sem pagar nada. Ah, eu pago $19 por mês no host. Bom, não precisa, vai para cá que você não vai pagar nada. Máquina virtual, você consegue levantar uma máquina virtual hoje para um serviço seu a partir de R$ 29,90 por mês. Onde você consegue uma máquina virtual com esse preço? Se você precisa de banco de dados para sua aplicação, você consegue ter um banco de dados hoje por um valor próximo a R$ 11,48 por mês. É muito pouco. E você pode vir aqui que tem uma calculadora de preço. Então, na parte de site, hoje, se o seu site for gratuito, você consegue executar até 10 sites por região de forma gratuita. Mas o gratuito não vai me servir, eu quero ir para um ambiente compartilhado. E eu vou ter um site, eu vou gastar R$ 22,00 por mês. Eu quero ir para um ambiente básico, que aí já não é um ambiente compartilhado, é uma máquina virtual exclusiva para o meu site. Eu quero começar com uma máquina virtual pequenininha, com 1.75 GB. Eu vou gastar R$ 128,00 por mês. Ah, mas eu vou escalar isso, eu vou botar umas 4 máquinas virtuais no máximo. E elas vão desligando e ligando. Quando elas estiverem ligadas, eu vou gastar R$ 500,00 por mês. Conforme, se elas desligarem e ficar só uma máquina virtual, eu vou gastar 128. Ok? Máquina virtual. Vou precisar de uma máquina com Windows e eu vou querer com 3 GB de memória e 2 núcleos. Uma máquina virtual vai me custar R$ 253,00 por mês. Ah, mas agora eu precisei crescer e eu vou precisar que ela tenha 14 GB. Ela vai custar R$ 1.000 por mês. Você pode ter várias máquinas virtuais pequenas, cada uma rodando um serviço isolado e se comunicando. Eu posso ter uma VPN entre o ambiente do Azure e o seu ambiente conectados e replicando, com um DC secundário dentro do Azure. Quero uma máquina virtual com Linux. Quero uma máquina virtual com um SQL Server Standard. Vai me custar R$ 900,00 por mês. Ah, mas eu quero o serviço do SQL. Cadê o serviço do SQL? Aqui. Eu quero o serviço do SQL.
Então eu quero um SQL básico. Opa! Com não consigo nem botar aqui um. Eu não consegui editar aqui pra... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. É tão baratinho que não vai. Vamos nos preços direto. Então, vamos no banco de dados aqui, ó. Na tabela de preço fica mais baixa. Custa um banco de dados básico até 2 GB. Você pode configurar pontos de restore de até 7 dias. Você vai pagar R$12 por mês. Mas se você precisar de um banco já standard, que é um banco que vai suportar até 250 GB, você vai pagar R$35 por mês. Aí vamos fazer só uma brincadeira rápida. Vamos imaginar, vamos fazer um comparativo com um SQL Server Standard, ok? Na tabela de preço da Microsoft, eu vou pegar minha tabela aqui. Considerando o preço sugerido para o consumidor final da Microsoft, é o tempo de eu abrir aqui. Quanto custaria para instalar um SQL Server Standard com licenciamento por Core? Por quê? Eu estou pensando no Core. É o mais caro. Mas o Core é o licenciamento quando você vai botar uma aplicação na web que você não tem usuário registrado. Então, estou querendo fazer uma comparação com o que tem no Azure, ok? Então, SQL Server Standard por Core. Ó, SQL Server Standard por Core está saindo em torno de $5.000, $5.200, o que dá $5.200. O dólar está aí vamos botar 2,69. $5.200 vezes 2,69. Não abri a calculadora, dá uns $14.000, ok? Mais o licenciamento do Windows Server para esse servidor. O Windows Server Standard está saindo por volta de $1.270. Então você bota aí mais uns $3.500, $3.400. Então você vai gastar uns quase $20.000, R$20.000, perdão, só com software para botar um servidor de banco de dados, fora o hardware, backup, tudo isso. Aqui não. Você vai pagar em um ano R$420. Em 10 anos, R$4.200. O que vale mais a pena? Então, é isso, pessoal. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. O vídeo era para fazer uma apresentação sobre a nuvem da Microsoft. Espero que vocês tenham gostado. Caso precisem de ajuda, queiram tirar dúvidas, podem me procurar. Meu nome é Eduardo Passos. O meu telefone da Infobusiness é o 22068350. Meu e-mail é esse que está na tela. O site da Infob tem muito conteúdo. Todo dia tem conteúdo novo. Podem acessar. No site você também encontra o link para as nossas redes sociais. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.